seja bem-vindo a mais um programa, O Despertar da Consciência. Estou na companhia do Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Melhor agora aqui nesta Universidade de Luz, que nós chamamos TV Mundo Maior, e mais ainda com a presença do telespectador, nos dando essa força, essa oportunidade de ser útil. E você aí de casa vai acompanhar o programa de hoje com o tema Universo dos Fluidos. Este tema e outros que nós estudamos está aqui neste livro, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Nós já estamos na terceira edição, com mais de 11 mil exemplares. Se você ainda não adquiriu o seu livro, você pode procurar por quem? No site www.sebastiaocamargo.com.br, na editora Mundo Maior, na editora Chico Xavier, na Saraiva, Livraria Cultura, quer dizer, nos grandes distribuidores por todo o país, nas livrarias de uma forma geral. Adquira o seu e venha acompanhar o programa com a gente, estudarmos juntos, né? Agora diga para mim, o que é esse universo dos fluidos? O que são os fluidos? No primeiro momento, quando eu fui começando a organizar os fragmentos, logo na questão 45 do Livro dos Espíritos, eu já fiquei meio parado, assim, meio até de boca aberto. Porque lá, quando Kardec interroga onde estavam os elementos, os componentes da matéria orgânica antes da formação da Terra? No espaço, em forma de fluidos, no meio dos espíritos, ou em outros orbes. Aí tem alguma coisa interessante aqui. Aí quando nós estudamos Miramês em Filosofia Espírita, uma obra com 20 volumes, estudando, desmembrando o Livro dos Espíritos, psicografado por João Nunes Maia, nós percebemos que esse princípio inteligente começa como fluidos. Em André Luiz, encontramos respaldo na obra Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala exatamente da bioenergia, dos serviços de passe, quando ele interroga em que mecanismo se baseia o passe. E a resposta do espírito Aulos, do seu instrutor naquele momento, ele fala, a ciência de hoje já não tem mais no átomo o elemento indivisível. Existe antes deles, antes do átomo, os elementos, que nós chamamos de elétrons, de prótons, de nêutrons. E antes deles, as partículas subatômicas. Antes, as linhas de forças, que nós chamamos de teoria das supercordas. E antes, a vida mental determinante, que é composta de seres vivos incontáveis. E aí ele termina concluindo, na natureza tudo é espírito. Modifique o seu pensamento que tudo se modificará conosco, ou com você, ou comigo, com qualquer um. E nós percebemos que esse princípio inteligente, conforme está na questão 29 do Livro dos Espíritos, é que forma a base estrutural da energia universal. Porque quando Kardec pergunta se a ponderabilidade, aquilo que se pode medir, que se pode pesar, era um atributo essencial da matéria. A resposta do Espírito da Verdade foi a seguinte, da matéria que você conhece, sim, mas não da matéria sutil, que é a base do fluido universal, da energia universal. Então, mapeando e juntando esses fragmentos, entendemos que o princípio inteligente, ao transformarem pela sua união de dois ou mais na matéria elementar, já começa o universo dos fluidos. Então ele começa com essa energia sutil, a energia que nós vamos trabalhar por meio do nosso pensamento para a construção de qualquer realidade. Esses fluidos é algo em que a gente mergulha ou ele está dentro de nós? Uma e outra coisa. Na introdução da obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz narra mais ou menos assim o enredo. O fluido cósmico universal é o plasma divino, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Ou seja, nós estamos mergulhados dentro de um universo de fluidos e, ao mesmo tempo, esses fluidos estão permeando todo o nosso universo interno. Quando nós percebemos essas informações, nós vamos ver com Joana de Ângeles que o nosso corpo biológico inteirinho está mergulhado dentro do fluido perispiritual. Esse fluido perispiritual, das suas bases mais simples às mais sutis, está mergulhado dentro do universo mental, que é um oceano de fluidos. A mente é uma emanação da consciência, ou seja,
tudo está como se fosse uma cebola em camadas sobrepostas, um universo dentro do outro. E agora, como eu trago isso para o meu dia a dia? E aí é que fica o belo, né, o fantástico da coisa, porque sem perceber eu estou trazendo da minha realidade íntima, do meu oceano fluídico, para o meu cenário, transformando isso em bioenergia, para que eu possa interferir ou interagir com os alimentos e elementos do meio em que me encontro. Quer seja desde a alimentação a qualquer coisa que eu vou me relacionar fora do meu universo. Mas quando eu faço isso, quando eu penso, esse pensamento interfere em toda a minha estrutura energética, emocional, ou a emoção interferindo também na estrutura mental, e eu começo a alterar esse universo de fluidos em mim, e como o meu padrão vibracional interfere nos fluidos que estão em torno, eu começo a mudar o meu campo vibracional de todas as formas, de todos os meios. Então, uma pessoa que sabe disso, ele muda a estrutura íntima, mudando a base estrutural do pensamento com uma ordem simples. Eu desejo, porque André Luiz também dá a receitinha. Se eu quero, eu penso. Então, sou eu que vou pensar. Se eu pensar, eu ajo nestes fluidos. Se eu agir, eu atraio. Eu crio um campo de atração. E se eu atrair a matéria-prima, eu realizo a obra. Então, quando nós percebemos que a nossa mente é este imã, esse campo de atração, e as nossas emoções, o elemento, como se fosse uma essência que colocamos na água para dar cor ou dar coloração e valores, eu transformo isso num campo vibracional mais sutil, atraindo agora somente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Por isso que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, narra que ante a vibração de um pensamento, de uma palavra, tudo que está em conexão com aquilo será atraído. Tudo que for contrário será repulsado. Se eu penso na alegria, tudo que for contrário à alegria, que não deseja transformar-se, sai do meu cenário. Tudo que for semelhante à alegria, eu vou atraindo e incorporando à minha realidade. E isso serve para todos os setores da nossa vida. Em qualquer momento, em qualquer lugar. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele narra que nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Então eu posso simplesmente, passando a mão próximo a uma planta ou mentalizar indo até ela, eu já estou interagindo na sua estrutura íntima e alterando até a sua coloração. Porque eu estou enviando para o seu universo, por meio desse campo vibracional e fluídico, elementos que nós chamamos de carbono, que no meu universo é um veneno, determinado a proporção. Então, a expiração traz carbonos para fora e oxigênio para dentro. Por exemplo, numa proporção de 21 partículas de oxigênio que entra pelo nosso mecanismo de inspiração, 17 partículas de oxigênio saem para fora, trazendo o carbono que nos asfixiaria. E ele, para as plantas, são adubos. Então, nessa interação com a planta, eu altero a estrutura da planta mediante a vibração que eu estou trazendo para o cenário. Então, isso em tudo, em qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso alterar o meu contexto íntimo e o que está em torno. Ao tocar numa água, eu altero a sua estrutura, como está no Livro dos Médios, com Allan Kardec. Ao tocar no alimento, eu também altero a sua estrutura e assim sucessivamente. Isso está de acordo com o nosso pensamento. O pensamento é a base estrutural de tudo isso. O pensamento é ele que comanda a energia? Ou seja, a energia é um resultado do nosso pensamento? Pode ser as duas coisas. Ele pode comandar e pode ser uma resultante. Então, eu posso transformar o pensamento nessa energia, ou eu posso usar o pensamento para transformar essa energia de conformidade com o seu padrão. Então, eu posso interagir usando o meu pensamento como alavanca e transformar essa energia no medicamento, no alimento que eu desejo. Ou simplesmente transformar parte do meu pensamento na energia que eu desejo revitalizar o meu corpo. Então, essa fonte estrutural do pensamento alterada ou transformada em átomos, porque Emmanuel mostra isso, André Luiz mostra isso e vários outros. Eu posso transformar a minha consciência em matéria para nutrir o meu corpo, ou eu posso usar esse mecanismo para transformar o que está em torno
e mudando também a minha realidade. Pensamento, energia e fluidos. Como diferenciá-los? Ora fluidos, ora energia, depende do estado em que nós falamos. Então, se eu falar um gás é um fluido, aí dá uma acentuadazinha no i. Se eu falar fluido meio fechadinho, eu estou falando mais de energia. Fluido universal, fluido material. O pensamento, ele pode agir neste fluido, nessa energia universal, tanto que a gente fala fluido universal ou energia universal, que é o mais correto a ser usado. Até porque matéria é energia coagulada, a onda que se transformou em partícula. E energia é matéria dissociada. Então, se ela dissocia, ela se transforma. Começa a ferver uma água. Estado sólido, condensado. Aí ela transforma-se em gases. E se eu for elevando essa vibração, até os gases vão desaparecendo e transformam numa energia, num outro padrão. Então, o pensamento é uma expressão da consciência que pode transformar-se em energia e em fluidos. E os fluidos e a energia também podem ser incorporados e transformados na base estrutural do nosso pensamento, que nós vamos ver na sequência, que eu acho que fica mais fácil, porque o nosso tempo está acabando. Isso mesmo, a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí.